Amém. O título dessa palestra é O Último Presidente da Igreja Antiga do Sétimo Dia. E o princípio desse estudo é o princípio que todos nós conhecemos muito bem e que o Senhor declara o fim desde o início. Mas antes de demonstrar isso, temos outro princípio que nós estamos usando bastante. É o princípio que o Senhor declara os nomes específicos das pessoas involucradas nos eventos proféticos. Não somente ele fala a história das nações, dos povos, mas também dos reis e das pessoas que estão participando nessa história. Vocês entendem muita coisa aqui desse estudo e teria uma forma de fazer isso muito mais rápido, bem breve. Mas como temos aqui alguns também que temos diferentes níveis de estudo aqui, gostaria de fazer um caminho um pouco mais longo para chegar às conclusões. Dessa maneira, gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, o especial aqui desse versículo é que o Senhor declara o que ele vai fazer mediante o Ciro. Não é isso aqui uma profecia? O Ciro ainda não estava na posição de fazer essas coisas, e a profecia declara o nome dessa pessoa que iria fazer isto, a conquista da Babilônia. Ok? Então, primeiro exemplo de uma pessoa que pelo seu nome já é identificado. Outra história é 1 de Reis, capítulo 13. 1 de Reis 13. E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar, com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E quem foi esse Josias, esse filho? Na história, é um rei que iria se levantar no futuro. Então, a profecia aqui, vocês talvez lembram a história de Josias, esse rei que fez bom, que quer restituir a lei. Esse nome também declarado profeticamente, antes do seu tempo, bem antes. Terceiro exemplo, 2 de Reis 8, 7. 2 Reis, o nome menos conhecido. 8, 7? Sim.
Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, toma um presente na tua mão e vai encontrar-te como o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele. E disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer, sararei eu desta doença? Eliseu lhe disse, vai e diz-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor... Não sararás. Não. Aham. Aqui é exatamente sarará. Em espanhol também. Aí fala, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Sim, isso é certo. Em inglês também é sanarás. Ou seja, se sanará, mas morrerá, né? And Elisha, thou mayest certainly recover, howbeit the Lord has shewed me that he shall surely die. Ok. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Ok? Ao fim, ele vai morrer. Quem? Aquele rei, Ben-Hadad. Ok? O Hazael é o mensageiro. E afirmou à sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Hazael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. Então aqui o profeta fala do que o Hazael, que nesse momento somente é o mensageiro, não? Que ele iria fazer, porque ele depois da morte do Ben-Hadad, ele vai ser o rei, e iria ser o rei no futuro. Ele identifica esse homem com seu nome, o que ele vai fazer no futuro. Ok? Bom, nesse nosso movimento, no ano de 2016, descobrimos o nome do último presidente dos Estados Unidos. Então, esse princípio é uma coisa que conhecemos, que aplicamos, não é nada novo isso para nós. Mas, à altura da história, como já comecei a falar mediante o título dessa palestra, estamos agora descobrindo que podemos aplicar esse princípio não somente ao presidente dos Estados Unidos, mas também ao presidente da Igreja do Sétimo Dia. A profecia declara o nome do último presidente dessa igreja. E queremos demonstrar isso mediante esse estudo. A lógica é que temos uma linha interna e externa. Talvez o melhor exemplo são os 7 selos e as 7 igrejas, das quais as primeiras são paralelos. As 7 igrejas, a história interna, a história da igreja, a história do povo de Deus, e os 7 selos, a história externa, a história das nações, dos povos. E aquelas histórias são paralelos, acontecem ao mesmo tempo.
os mesmos eventos. Não são diferentes eventos que acontecem ao mesmo tempo. Ok? Tampouco isso é nada novo para nós. Já sabemos isso muito bem. Conhecemos esta linha, por exemplo, aplicando a história dos milharistas. Isso é a história das 7 igrejas, mas aplicando isso à história dos milharistas, fazemos nós sempre a paralela nesse ano. O que aconteceu na história externa? Quando estamos olhando a história externa, vamos olhar a história de uma nação, de um povo que está relacionado com o povo de Deus. Então, a nação que está relacionada nesse período de tempo com o povo de Deus, quem é? Quem foi? Que nação, que estado é este aqui? Não é um estado. Estados Unidos. Ok? Então, aqueles dois, eles estão, a história deles é paralelo. O que aconteceu em 1798 em relação ao povo de Deus? Acabou o cativeiro. E o cativeiro permitiu que acontecesse o quê? O juntamento do povo de Deus. O Senhor começa a juntar o seu povo. Ok? Esse período do juntamento começa aqui. Mas o evento paralelo, na linha externa, o que aconteceu nos Estados Unidos no mesmo momento, no mesmo ano? Em 1798. Tem que ver com os Estados Unidos, sim ou não? O que tem que ver? Hã? Estabelecida como nação. Sim. O evento específico, o pouco que lembro é que foi afirmado ou foi reconhecido por alguns estados na Europa. Acho que aconteceram mais coisas nesse ano, mas isso foi uma das coisas que aconteceu aqui, em 1798. Esse é o momento onde nós colocamos Apocalipse 11, a besta, versículo 6, não? Que sai da terra. Ok? Então, temos aqui uma história externa e interna. Não é assim? Ah, sim. 13. Desculpa. Não? As duas bestas. A besta do mar e a besta da terra. Versículo 11. Verso 11. É 11? Bom, aí quedamos. Então, isso é essa lógica. Todos compreendemos essa lógica. Não é nada novo para nós. Mas este princípio, essa ideia, é fundamental para compreender e fazer aplicações. Isso que vamos fazer agora nesse estudo também. Tem aquele texto do Bible Echo. Eu sei que tem traduzido em português, não sei onde temos isso aqui. Normalmente, estudando o Islã, usamos esse texto. E diz assim, tem períodos, quais são? Pontos de virada na história das nações e da igreja. Ok? Tem pontos, tem períodos,
quais são como pontos de virada na história das nações e da igreja. Estamos falando desses pontos de virada. 1798 foi um desses pontos. E logo, lembramos talvez, ela continua falando, na providência de Deus, quando aquelas crises chegam, luz é dada para esse tempo. Outro exemplo aqui. (11 de setembro). Normalmente usamos esse texto em conexão com 11 de setembro. No 11 de setembro, na linha externa, o que aconteceu? Chegou o terceiro AI. O terceiro AI, não? Ok? E o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na linha externa, nesse momento? Queda das torres, né? Não entendi. Queda Das torres. das torres, sim. Mas ao nível profético, que foi o impacto aqui nessa linha? O acto patriota. O acto patriota. Ok? Na linha interna, o que aconteceu? 18. O quê? Sim, a formação espiritual. Temos eventos paralelos na linha interna, na linha externa. Ok? Eu sei, não é coisa nova para nós, ou para muitos de nós, mas quero colocar esse fundamento para ficar bem claro depois nas conclusões. A lei dominical, o decreto dominical, na linha interna, o que é isso? Fechamento da porta de graça. E linha externa, que é o decreto dominical? O que significa o decreto dominical para os Estados Unidos? A quebra. Ruína, quebra do país. Ok? E assim temos muitos pontos, eventos específicos que podemos perceber. Tem histórias que talvez não tem nada a ver, não? 1798, o que acontece dentro do povo, não parece ter a ver muito com os acontecimentos políticos da formação dos Estados Unidos. Mas são histórias que estão relacionadas. 1798 não poderia oferecer a terra para o povo se desenvolver, senão seria formado lá nessa nova nação, a Terra Gloriosa. Então, são relacionados esses dois eventos, sempre. Ok. Gostaria de ler com vocês Gênesis 15, versículo 12. Gênesis 15, versículo 12. Isso é a história do primeiro pacto do Deus com seu povo. E põe-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la ao 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Aqui está a linha externa. Não? Também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa
velhice, será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente, tendo dado essa terra, desde o rio de Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Riteu, e o Ferezeu, e os Refraíns, e o Amoreu, e o Cananeu, e o Girzazeu, e o Jebuseu. Quantas nações vão ser julgadas também nesse momento? 10. Ok, 10 nações. Então aqui temos também, mais uma vez, outra linha onde aplicamos esse princípio. Ao fim desse período, 400 anos, o povo de Israel é liberado, um evento interno, e o evento externo, o julgamento sobre as nações. Ok? Eventos internos e externos relacionados. Essa história é muito interessante. Mas uma das coisas aqui dessa história isso é a primeira história do pacto da Bíblia. O primeiro pacto de Deus, o primeiro concerto de Deus com o seu povo. Como o Senhor declara o fim desse início, os acontecimentos aqui são uma lição para nosso tempo hoje em dia, logicamente. Então, nessa história, os 400 anos viram ser uma prova para Abraão. Você lembra nisso? Quando Abraão e Sara, eles recebem aquela profecia, como foi a reação deles? A profecia aqui, nesse momento, foi não os 400 anos, mas que eles iriam receber um menino. E recebendo aquela profecia, eles acreditam ou não acreditam? Não, eles se riem. Ok? Então aqui a profecia viria a ser uma prova para eles. E 400 anos depois, quando chegou o tempo e Moisés e o povo de Deus compreendem a profecia, eles compreenderam a profecia, não foi assim? Eles sabiam que chegou o tempo para o Senhor liberar o povo. Eles rejeitam, eles não aceitam a profecia, os líderes não aceitam. Então, ao fim desse tempo, nós podemos ver algo muito específico. Nesse tempo chega uma profecia de tempo. E essa profecia de tempo virá a ser uma prova para o povo de Deus. Estamos dizendo então que para nosso tempo, o mesmo tem que acontecer. Para os milharistas, quando chegou o seu tempo do fim, então eles também tinham uma profecia de tempo. Essa profecia virou-se uma prova para o povo. Para nosso tempo, estamos compreendendo, de alguma maneira, uma profecia de tempo, ou podemos dizer, o elemento de colocar tempos, vai ser novamente uma prova, vai formar parte da prova desse povo hoje em dia, para nós, para essa geração. E o julgamento aqui sobre os 10, acho que é muito interessante, porque tem que ver justamente com os 10 reis que vão continuar o reino da terra, depois da porta que se fecha aqui no decreto dominical. Essa lógica é outro tema e tem várias histórias para demonstrar
a lógica aqui dessa ideia, ou dessa linha. Ok, isso basicamente foi um pouco a introdução, um pouco um fundamento para o procedimento, o proceder. Agora, a linha que eu quero enfocar, eu quero observar e estudar com vocês é a história do povo de Deus e a história da Igreja de Israel. Especificamente essa história aqui. O povo tinha Saul, o primeiro rei, Davi, segundo, e Salomão, o terceiro. Depois, o que aconteceu? A divisão do reino em dois. E aqui começa a larga história, triste história desses dois reinos. O primeiro rei do reino do norte, quem foi? Jeroboam. Assim? Onde? E o rei do sul foi? Mesma coisa? Ok. Quem dos dois vocês acham seria a linha externa? E quem dos dois reinos seria a linha interna? Se queremos fazer essa aplicação. Externa. Por quê? Porque eles são espalhados e não são mais juntados. Fala de novo. Porque depois que eles são espalhados, eles não são mais juntados. Eles deixam, Ok. Ele fala se porque misturam. Roboam sería la interna porque es del sur y de ahí es de donde viene el linaje de Cristo. De David. Ok, tem Jerusalém, não? O sítio, a cidade de Deus. Aqui no Jerusalém, eles tinham guardado os 10 mandamentos. Eles guardavam, eles tinham o templo. Nos 10 mandamentos, eles tinham o sábado. Então, Judá vira ser no protetor dos mandamentos. Ok? E dessa maneira, podemos fazer a aplicação e dizer que Judá é um símbolo para a igreja adventista do sétimo dia. E este povo aqui, Israel, símbolo para quem? Estados Unidos. É a linha externa. Ok. Agora, observando aquelas duas linhas, tem uma coisa interessante. E o que dizemos ao início foi que o Senhor declara os nomes dos reis, os nomes dos presidentes, os nomes das pessoas na história. Já fizemos um estudo sobre o último presidente nessa linha. Quem foi o último rei nessa linha aqui? O último rei de Israel. Oséias. Isso é em português? Não. Oséias. E Oséias é um símbolo de quem? E por quê? Por que Oséias seria um símbolo de Trump? Vamos ver isso então. Claro, tem uma lógica, não? Eu estou induzindo a essa resposta, mas gostaria de saber por que colocamos ele aqui.
Então aqui nessa linha, quem foi o último rei? Sedequías. Sedequias. Com S, não? Com Z? Z. Ok. Agora, alguém lembra quantos reis tinha Israel na sua história? O número dos reis? 19. E o número dos reis de Judá? 20. Ok. Gostaria de ler com vocês 1 de Reis 12, 23. Primeira de Reis 12, 23. Fala assim: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volta cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou em Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, o Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ok, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então, ele foi uma das coisas mais importantes que ele fez. Ele colocou as duas bestas para a adoração. Quem foi que fez isso? Então, dessa linha aqui, nós vemos acontecer a colocação desses 2 bezerros. Os 2 bezerros, eles colocaram isso onde? Dan e Betel. O significado desses lugares é interessante, porque Betel quer dizer a casa de Deus. A casa de Deus é onde? Ok, nesse caso, a casa de Deus é sítio de quê? Sítio dentro do templo. Não? É o templo. É o símbolo da igreja. E Dan significa julgamento. Quem faz julgamento nesse sistema do Jeroboão? A igreja ou o Estado?
Quem tem o poder para fazer julgamento? O Estado. Então, se ele coloca um bezerro em Dan, na igreja, e outro bezerro em Betel, no Estado, então o que quer dizer isso? Ele julga? Não? Por que ele julga? O que simboliza, que poderia simbolizar esse acontecimento? Que ele coloca os bezerros para a adoração, essas bestas nesses dois lugares, que simbolizam o Estado e simbolizam a igreja. União de Estado e Igreja. União da Estado e igreja. Ok? A união do Estado e igreja. Isso. Casamento. É o símbolo do culto dominical. Compreendemos isso, acho. Então, o povo que vai fazer isso, não, é outra confirmação que estamos falando aqui dos Estados Unidos. Eles vão trazer aquela união do Estado e igreja. Eles vão abrir isto na história da Terra. Eles estão fazendo isso, vão fazer isso. Então, a linha externa. Estamos bem aí com Israel. Ok. Muito bem. Agora, se nós faríamos uma aplicação disto para a Igreja Adventista e para os Estados Unidos, sempre temos o mesmo problema ou o mesmo desafio. E a pergunta é quando? Que ponto da história colocamos o início desses eventos? Você tem alguma ideia em que ponto poderíamos colocar aqui? Que ano seria isso aqui? Ou que evento seria isso? Alguma proposta aqui? Em primeiro lugar, para mim, eu acho que esse ano é o ano da divisão. Divisão de quê? Dos dois reinos. Ok. Você fala do antigo Israel. Mas estou falando para a aplicação. Para nós hoje em dia. Falando dos Estados Unidos e da Igreja do Sétimo Dia. Se ali se dividem no começo, então no final, talvez seria na união. Sabemos que são dois palos que se dividem. Aqui a divisão e para nós é a união. Se ao princípio é... Você está pensando em que evento, que ano? Estou pensando em 2520. Ele está pensando em 11 de setembro. Você está pensando em? Estou pensando em quando terminamos 2520. Quando termina? Tenho muitas datas lá. Seria 1698, ou 44, ou 63. Não pode muito bem. Ok. Tem alguma outra data aqui? Essa data faz sentido? Por que você coloca essa data aqui? Por que elegeu essa data? 11 de setembro. Porque a uma quebra de aliança com o povo e a igreja de Deus é juntar Deus. Nessa linha você vimos, que aqui há uma conexão das duas linhas. Mas aqui também. E outro tem mais pontos onde tem a combinação. Então, por que você acha aqui? Você teria que demonstrar, então, que essa história aqui é o início de uma linha paralela. 11 de setembro. Me parece mais razoável ser 1798. Acho que aqui é difícil de colocar, não temos um motivo para dizer que aqui começa a história. Tá? E você tem que demonstrar eventos que paralelam com a linha da história de Roboão, ou a história de Jeroboão. Ok?
Você falou, desculpa, 1798? Por quê? Que é o seu raciocínio? Quando começou a história dos Estados Unidos, e a gente sabe que foi quando começou também a história da igreja, de forma. Claro que a igreja adventista não era fundada ainda, né? Mas Pequeno detalhe, não? Que a igreja adventista ainda não existia nesse ponto. Eu compreendo a lógica, a história do povo de Deus começa em 1798, após Israel moderno, e os Estados Unidos começa aqui também. Tem uma paralela aí, faria sentido. Mas o que eu estou propondo aqui, que estamos falando da história da igreja adventista. A igreja adventista ainda não existia aqui. Não tem pessoas que podemos colocar assim em paralelo. Sim. Fala, Carol. Será que seria quando os Estados Unidos ele faz aquela aliança secreta com o papado, porque, de certa forma, seria uma traição ao protestantismo? Quando foi essa aliança secreta? Super secreta. Eu não sei, eu não lembro o ano. Então, essa ideia, como ajuda? Como foi secreto, não sabemos. Alguém sabe de que está falando ela? Ela vai explicar. Ah, Isso. 84, não? 83 ou 4? Não, 89 já vimos o resultado. O que explica? É porque eu pensei assim, como os Estados Unidos ele faz uma aliança com a Igreja Católica, seria uma certa traição ao protestantismo, e isso inclui a Igreja Adventista. Foi o que eu pensei só. Seria uma traição ao protestantismo. E aqui? E aí o quê? E que foi paralela com isso para dizer aqui começa essa história? Correr em paralelo. Não sei, realmente. Ok. Só- 1963. Quem falou isso aqui? Você falou como um dos alguma lógica aqui? Pelo mínimo a igreja adventista já estava... Pelo mínimo a igreja adventista já estava organizada. Você está colocando aí Roboão, está colocando reis. Assim, a igreja, acho que não sei se ali tem seu primeiro presidente ou não, mas ali a igreja está bem organizada. Ok. Como Se organizou nesse ano. Esse ano mesmo é o começo dessa igreja. Então, dessa maneira, acho que faz muito sentido essa data aqui. Porque nesse ano eles colocam o seu primeiro presidente. Não? Essa linha dá o início da história dessa entidade aqui. Tem alguns pontos aqui. Se colocaríamos 63, e eu acho que isso é a data que deveríamos colocar aqui nesse estudo. Temos alguns eventos interessantes. Nessa história, vamos ler algumas coisas antes de... Em 1863,
acontece uma coisa interessante. Acho que um dos problemas para nós ou para vocês de colocar 63 é porque não conhecemos algum evento específico aqui na linha externa. Não é assim? 63, quase ninguém lembrava algo específico aqui nessa data, 63. Mas sim, acontece algo especial, que nesse ano, nos Estados Unidos, eles votam pela primeira vez na história um presidente do partido republicano. O nome dele foi? Ok? E nessa lógica, então, temos aqui o primeiro presidente dos Estados Unidos republicano. E aqui nessa linha temos o primeiro presidente da Igreja Adventista. O nome dele foi? John Biden. Acho que sim. Correto? Sem U, não? Sem U. John Biden, o primeiro presidente da história adventista. Muitos lembram que o Tiago White foi o primeiro, mas ele não foi o primeiro. Ele não queria. E depois ele é o segundo, e depois várias vezes mais ele é presidente, mas não foi o primeiro foi Biden. Não muito conhecido aquela pessoa. Ok? Agora, o interessante nesse estudo é que desde Abraham Lincoln, na história dos Estados Unidos, tinha exatamente 19 presidentes republicanos. E o Trump, que já foi mencionado para aqui, é o presidente 45 da história americana, mas é o presidente 19 dos candidatos republicanos. Ok? Então aqui temos uma paralela muito interessante. Mas somente seria interessante se não observaríamos nessa história aqui agora que desde Biden até Sedequias, não, desde Roboão, Sedequias tinha 20 presidentes. E na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde Biden até o presidente atual, o Ted Wilson, ele é o presidente número 20 da história adventista. Então, essas linhas aqui agora, essa linha não parecem ser coincidência. 19 presidentes republicanos na história americana, até Trump, e já sabemos que ele é o último, e 20 presidentes na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso quer dizer que, sobre Wilson, ele vai ser o último presidente. Ok? Somente por essa lógica aqui. Vamos ver algumas coisas mais para sustentar essa conclusão. Ok. O que gostaria de fazer agora, e não vamos concluir com isso hoje, vamos somente começar, é, se Trump é Oséias, então deveríamos ver um pouco o que fez Oséias para ver as paralelas. E o mesmo deveríamos fazer com Sedequias e Wilson. Deveríamos ver paralelas nas vidas dos reis com as vidas, os acontecimentos da história desses presidentes. Mas como o Senhor declara o fim de seu início, o que mais deveríamos fazer? Olhar o primeiro, exatamente. Porque dessa maneira, como o Senhor declara o fim de seu início, Jeroboão simboliza a Oséias e dessa maneira também simboliza a Trump. Mas não somente Jeroboão, sino também Abraão.
Então estamos dizendo que Jeroboão, Abraão e Uzias são tipos. Abraham Lincoln. Aham. Isso é interessante porque você pensou em Abraão, do Antigo Testamento, e Abraão foi aquele com quem Deus fez o primeiro pacto. Então, de uma maneira, aqui esse nome também é o símbolo do início dessa história. Interessante. E somente um comentário extra. Acho que temos a legitimação de falar dos presidentes republicanos, porque os presidentes republicanos, eles são aqueles que basicamente têm um papel na história aqui. Porque o republicanismo e o protestantismo, aqueles são os dois chifres dos Estados Unidos. E os republicanos são aqueles que têm uma união com os protestantes nos Estados Unidos. O protestantismo apóstata. Dessa maneira, vão ser os republicanos que, pela união, vão introduzir o decreto dominical. Então, essa linha dos republicanos, essa é a linha profética da história dos Estados Unidos. E se fazemos isso aqui, a mesma coisa vamos fazer aqui. Wilson é simbolizado por Sedequias. Mas como o Senhor declarou ao fim de seu início, Roboão também é símbolo ou tipo para Wilson e Biden também. E vamos começar isto aqui, olhando um pouco a história do Oséias. Podemos abrir as Bíblias em 2 de Reis 17. 2 de Reis 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei de Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei de Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei de Assíria cada ano, como dantes. Então o rei de Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei de Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei de Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Ala e em Habor, junto ao rio Gozá, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Então, nessa história, na história de Oséias, vemos esses elementos. Vem o rei da Assíria. O rei da Assíria é o rei do norte. O rei do norte, símbolo para o papado na nossa história. E ele é colocado preso. Sendo ele colocado preso, compreendemos isso aqui, nossa linha, que é o decreto dominical, que vai colocar preso, que vai finalizar o reino dos Estados Unidos sobre a terra. Ok? Isso é Daniel 11, 41. Também no Apocalipse 17, né? É Apocalipse 17, no momento quando o reino número 7 toma lugar do sexto reino. Ok. Muitos momentos mais na Bíblia fala desse evento aqui. Acho que aqui temos um símbolo do decreto dominical na história de Oséias. E já
entendemos que isso é o que vai acontecer com Trump, que ele vai trazer o decreto dominical na história dos Estados Unidos, na história da Terra. Agora, Zedequias, podemos ler em Jeremias 37. Vamos fechar com isso aqui. Jeremias 37, versículo 16. 37, 16. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Sedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti? E contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Agora, pois, o rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Sedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade, e assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Desculpa, tem mais um texto aqui relacionado com isso. E isto é Jeremias 38, versículo 5, um pouco mais embaixo. E disse o rei Sedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. O contexto talvez deveríamos ler um pouco mais o contexto. Versículo 1, 38, 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matá, e Gedalias, filho de Pusá, vamos saltar todos os nomes. 2. Assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, a fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Então, o Jeremias, ele explica que eles poderiam fugir ou poderiam fazer alguma coisa para que o juízo não cairia sobre eles, mas eles tinham que se entregar aos caldeus. Ele explica isso para o rei, para não cair, para não morrer. Mas o rei fala, versículo 5, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então, o rei não vai fazer nada para ajudar a Jeremias. E o rei não vai fazer o que deveria fazer, porque ele entrega àqueles homens que influem o seu reino. E mais um pouco embaixo, no versículo 19, diz assim: então disse o rei Sedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos em se escarneçam de mim. Então esse rei aqui, o profeta Jeremias, ele avisa a ele. Ele avisa, ele profetiza a história, o que vai acontecer. O rei do norte, igual como nessa história, o rei do norte também aparece aqui nessa história. O rei do norte vai acabar com esse povo. O rei do norte vai acabar com esse povo. Decreto dominical, decreto dominical. Mas nessa história, este rei, ele sabe
Ele sabe também o que poderia fazer para sobreviver. Mas o que ele diz? O que é a resposta dele? Não entendi ainda a resposta. Não entendeu a resposta? Alguém entendeu a resposta do rei? Talvez é porque eu saltei, não li todo o contexto. Fala que o rei Sedequias, ele tem medo de obedecer a ordem, a palavra de Jeremias tem para ele. E ele obedece a seus governadores do reino para que eles não... Porque ele acredita que ele vai ser traicionado por eles, ele vai matar eles se eles não obedecem aos governadores do reino, não? Exato. Ele sabe a profecia, mas o que ele diz, eu não posso fazer nada. Ele fala, por quê? Porque eu tenho medo do povo. Então, ele tem medo do seu próprio povo, o Sedequias. E por esse motivo, ele diz, eu não posso fazer nada. Ele deixa que peguem a Jeremias e joguem na fossa. Ok, sim, exatamente. Não faz nada para que o povo obedeça essa ordem de entreguem-se, ao menos para sobreviver. Exato, tem duas coisas aqui que decidir. Uma coisa que vou fazer com Jeremias, outra coisa que vou fazer eu como povo. Como vou fazer com os caldeus? Porque os caldeus estavam lá fora. Então, os Jeremias tinham duas soluções. Não me entreguem para aquele escriba e entreguem-se vocês aos caldeus. Então, os Jeremias falou para ele a solução desse momento. Para sobreviver. Para sobreviver ele e para sobreviver o povo, para sobreviver todos. Ok? Pelo mínimo. Mas o rei nem faz uma coisa nem faz a outra. Ele prefere... O que ele faz com Jeremias? Diz aí que jogou ele na fossa. Hã? Deixou nas mãos das pessoas. E depois, sim, mata nele Jeremias, não? Ele acha que entregar uma pessoa é melhor que entregar todo o povo. Não? É a mesma coisa como a história de Cristo. Não? Tem outra paralela aqui com Caiafás, que também achou que fez a mesma decisão. Então aqui nessa história o rei toma duas decisões erradas. Uma decisão referente a Jeremias, mas ele toma uma outra decisão referente ao povo. Ele não quer se entregar aos caldeus porque ele tem medo do seu povo. Então, aplicando isso para nosso tempo, isso quer dizer que aquele presidente, ele sabe. Que ele sabe? O que é Jeremias em nosso tempo? O movimento. O movimento. Jeremias, o profeta. E que é a mensagem de Jeremias hoje em nosso tempo? E isso é Daniel 11. Daniel 11, 40, 45, Daniel 11. Então, isso é uma mensagem para Wilson, para esse presidente que ele já conhece ou vai conhecer, mas esse presidente, igual como Zedequias, o que vai decidir? Por medo ao seu povo, ele vai tomar uma decisão que, ao fim da história, vai liderar a que a igreja do sétimo dia, nesse momento, vai ser entregue ao rei do norte. Vai se quebrar. Ok? Talvez vocês ouviram ou lembram que na primeira palestra da inauguração desse presidente, ele falou em contra desses diagramas. Lembram vocês disso? Na primeira palestra do Ted Wilson, como novo presidente. 2005? Quando? Na primeira vez que ele foi votado foi 2010. 2010. A primeira palestra, que foi uma palestra assim emocional e todo mundo, menos alguns liberais, todo mundo gostou muito do que ele falou, porque ele falou que temos que voltar para as cenas antigas. Vocês lembram dessa palestra? Não sei se ouviram. Está na internet. Ao fim dessa palestra, ele fala que não precisamos desses
grupos ou movimentos, não precisamos fazer aquelas linhas complicadas e coisas assim. Não? Nós compreendemos que ele falou de uma maneira indireta, muito claro, sobre os diagramas que nosso movimento publicou. E, de fato, um dos irmãos nos Estados Unidos, ele perguntou, acho que tem algum familiar conhecido que está na Conferência Geral, do que ele estava falando, a que ele se referia. E aquele irmão falou, sim, ele está falando desses diagramas que vocês fazem, esses diagramas proféticos. Então, temos indícios que ele já sabe. Acho que não é difícil de saber isso. Vocês aqui em Brasil, vocês sabem que a liderança da Igreja Adventista, ela sabe muito bem desse movimento. Conhece muito bem desse movimento. E assim tem evidência em muitos países que os presidentes e a liderança sabem muito bem. Esse presidente também sabe. Mas, igual como ele vai tomar uma decisão que vai liderar a igreja ao seu fim. Mas o interessante nesse estudo é agora, e vamos continuar na seguinte oportunidade com esse estudo, é que aqui, pela primeira vez, marcamos que Ted Wilson é o último presidente. Agora somente aportamos essa lógica dos 20 presidentes, 20 reis e dos 19. A linha externa, a linha interna. Estamos vendo alguns paralelos aqui e alguns paralelos aqui. Especificamente, esses paralelos são muito fortes. Temos evidência que é Trump que vai fazer essas coisas com essa história. Daí fazemos a dedução e aplicamos isso para Ted Wilson, acreditando que isso vai acontecer aqui no seu reino também. Bom? Então acabamos aqui com o estudo. E se Deus quiser, vamos continuar em outro momento.